Gente, tudo bem? Continuando a aula 12, capítulo 35, agricultura, né? Essa aí seria a parte 4, né? Continuando depois que a minha voz ficou estranha naquela gravação, né? Eu acho que eu tinha falado sobre a história do Fisher. O Fisher, Fisher, Haldane e Wright, né? Ele propôs que no início da agricultura na Europa, você tinha uma velocidade de avanço de 1 quilômetro por ano, né? Então, os filhos de fazendeiros, eles andavam em direção à floresta e cortavam a floresta e faziam suas plantações, né? E andavam, né, 25 quilômetros, né, a distância que você consegue andar num dia, né? E isso aí, então, fazia com que uma taxa de aumentar 25 quilômetros, né, por geração, né? Então dá mais ou menos 1 quilômetro por ano, né? Então a população foi expandindo. E na fronteira é onde a densidade populacional é baixa, né? E atrás é onde a densidade populacional é alta e a população parou de crescer, porque os nascimentos são compensados pela morte, né? Porque eles já estão na lata, no limite. Mas as populações na fronteira, todos os filhos conseguem sobreviver, né? Então você tem uma expansão populacional exatamente onde você tem a fronteira, né? E então a taxa de crescimento potencial é zero atrás da onda, né? Porque as populações já estão na lata, né? Já tem gente demais, as pessoas estão morrendo de fome, doenças e assim por diante. E, e na frente dessa onda de expansão, aí todos os filhos sobrevivem porque todo mundo consegue ter fazenda, né? É um crescimento populacional de 2% ao ano, que é o que né, já basta para fazer essa onda, né? Porque você tem baixa atividade migratória, relocação para terra adjacente não ocupada, mantém contato com a população parental. Caçadores-coletores se deslocam, em média, homens 88 quilômetros e mulheres 57 quilômetros para esposar, enquanto que os fazendeiros se deslocam 12 a 13 quilômetros, casam com o rapaz ou a moça do vilarejo ao lado. Né? Então, os, né, os fazendeiros podem passar a vida toda num raio de 12 quilômetros, né? Enquanto que os caçadores-coletores, eles andam centenas de quilômetros, porque é 20, 30 quilômetros por dia, né? Então eles andam centenas de quilômetros ao longo do ano, né? Bom, expectativas para sequências gênicas. No modelo cultural, nenhuma mudança genética. No modelo populacional, você tem a substituição dos alelos. E no modelo misto, um gradiente de frequência alérgica. Então, o Luca Cavalli Sforza fez o estudo dele e ele descobriu que ocorre persistência de padrões de frequência gênica associada a eventos antigos. O modelo misto melhor se aplica. Então, você tem novos genes, né? Mas penetrando num gradiente de frequências alérgicas, né? Que aí vários genes têm isso e demonstram de que provavelmente você teve entrar uma população e se misturava com a população local, e aí depois você tinha imigrantes que se casavam com as populações nativas, levando a nova cultura. Então não houve substituição de alelos, mas sim mistura ao longo do tempo. Então foi a cultura foi junto com o casamento, né? E os povos caçadores-coletores foram incorporados, né? Mas a genética é forte. Só que, gente, não necessariamente a agricultura leva ao sedentarismo, né? A agricultura de plantas leva ao sedentarismo, né? Só que existem povos que não são caçadores-coletores, mas eles têm, por exemplo, carneiros, né? Ou renas, né? Então aqui a gente tem um desenho dos lapões acompanhando manadas de renas, né? Eles são nômades, né? Eles são agrícolas, né? Eles cuidam de renas, bebem leite, comem carne de rena e assim por diante. Eles têm esquis, eles andam na neve, né? Seguindo as manadas de rena, né?
Aí aqui a gente tem pastores da região de Bagara, no Sudão, com carneiros e cabras, né? Eles bebem leite de cabra e leite de carneiro, né? E aqui a gente tem, né, isso aí no Sudão, na África, né? E ali a gente tem, no Irã, tem os Montes Zagros, e tem uma tribo Bakhtiari, em que eles migram, né? Na verdade, eles têm vilarejos nas, nos vales, só que eles passam boa parte do ano nas montanhas cuidando dos seus carneiros. Eles voltam para os vilarejos para passar o inverno junto com. Então, eles são nômades, né? Mas eles são sazonalmente nômades. Eles saem do vale, vão para as montanhas, eles saem das montanhas, voltam para os vales, né? Ao longo do ano, né? E aqui a gente tem os mongóis. Os mongóis têm manadas de vaca, né? Principalmente. Mas pode ter carneiro, pode ter cabras, né? E pode ter cavalos, né? E eles têm uma grande brincadeira. Eles têm como se fosse um jogo de futebol, que eles usam a carcaça de um carneiro, um cordeiro, na verdade. Então, vejo o que isso aí significa. Porque, na verdade, um grupo de mongóis, eles se deslocam rapidamente. E aí, os povos nômades, eles frequentemente, eram grandes guerreiros, né? E eles, né, atacavam as comunidades, né, sedentárias. E roubavam coisas, levavam coisas, né? No fundo, né, por exemplo, os primeiros indo-europeus, eles provavelmente eram nômades, eles eram povos agrícolas, só que eles eram povos que cuidavam de pecuária, né? E né, os hititas que invadiram, e mais antigo isso, os indo-europeus, né? Os indo-europeus, eles eram povos, né, dessa região aí, ali da Geórgia, da Rússia, né? E eles se espalharam, saindo dessa região, eles se espalharam para a Índia, né? E para o Irã, né? Irã, e eles se espalharam para a Europa, né? E deram origem aos povos europeus e aos povos pérsicos, né? Da Pérsia, e aos povos da Índia, né? Em termos linguísticos, né? Inclusive aqui vocês têm um indo-europeu, né? E ó, eles começaram a andar a cavalo de charrete. E posteriormente eles começaram a andar a cavalo montado em cima, né? Então, celtas, isso aqui, usavam charretes, por quê? Porque eles eram descendentes dos indo-europeus. Agora, claro que eles eram povos nômades, né, e guerreiros de charrete, que aí tinham metalurgia, isso e aquilo, né, e aí eles conquistaram os fazendeiros e se tornaram os fazendeiros, se tornaram a aristocracia dos fazendeiros, né? Então, os povos sedentários frequentemente eram conquistados pelos povos nômades, que depois eram absorvidos pelos povos sedentários. A China foi invadida várias vezes, e todos os povos invasores eram nômades e se tornavam sedentários e eram civilizados pelos chineses, né? E acabavam virando chineses, tá? Aqui vocês veem que os povos, esses povos que partiram, né, dessa região da Ásia Central, que deram origem aos povos do Irã, aos povos do Afeganistão, aos povos da Índia, né, aos povos da Europa, e os gregos, e os romanos, e assim por diante, e os celtas, e tudo isso aí, e os vikings e tudo, eles são os povos indo-europeus, né, também chamados povos arianos, né. E inclusive aí vocês têm esses símbolos que eles pintavam, né, na cerâmica deles, você encontra, né? E é encontrado até hoje, se vocês olharem. Cadê? Ah, tá mais adiante, depois a gente vê. Até hoje na Índia tem esse símbolo, né? Então é o símbolo dos povos indo-europeus. Claro, os nazistas adotaram, querendo dizer de que eles eram uma raça superior, né? Que surgiu e deu origem aos povos indo-europeus que eram superiores aos outros, né? Agora, isso aí é besteira, né? Só que a origem dos povos indo-europeus são povos de charrete nômade, que depois se tornam sedentários, tá? E a charrete foi uma grande coisa, né? Aí os hititas adotaram a charrete, né? Invadiram os assírios, né? Aí os assírios adotaram a charrete, né? E por quê? Porque a charrete é muito interessante, você anda mais rápido do que uma pessoa consegue andar, um guerreiro. E aí você pode
ficar longe dos guerreiros andando a pé, e você com um arco e flecha, você faz uma verdadeira matança, né? Porque um cara que é bom de arco e flecha, ele cada vez que ele atira uma flecha, ele mata uma pessoa, né? E aí, se as pessoas tentassem correr até ele saía correndo com a carruagem dele, você ia e escapava. E aí, quando eles paravam de correr, cansados, ele continuava, né? Então, e essas flechas desses arcos que vêm das estepes asiáticas, né? Que são arcos compostos, né? Tem uma parte de chifre, né? Que é bom para compreensão, né? Tem a madeira que fica no meio. E depois eles usam tendão, né? Que eles colam na parte externa, né? O couro, né? Que eles colam com uma cola de tendão que dá a elasticidade, né? Então, esses arcos, eles são pequenos, né? Então é fácil de usar numa charrete ou você nas costas de um cavalo, né? Cavalgando, né? Mas eles lançam flechas poderosas, né? Que conseguem penetrar em armadura, né? Então, é terrível, né? Porque você faz chover flechas, né? E ninguém consegue te pegar, né? Então, os charretes foram uma grande diversão, né? E aí todo mundo adotou os gregos, os romanos, os egípcios, os assírios, tudo isso aí por causa dos hititas. Os hititas aprenderam porque acho que eles eram povos indo-europeus, né? Então veja, a domesticação do cavalo, provavelmente para você beber leite, comer carne e ter couro, foi feita lá nessas regiões rurais, né? Onde você tem os povos indo-europeus, né? E mais de 5 mil anos atrás, né? E aí, 6 mil anos atrás, né? E aí você tem, isso aí é desenvolvimentos do pastoralismo e do uso animal na Mongólia e na Ásia Central. A partir de 3 mil anos, você tem a introdução de animais domésticos na Mongólia, né? É, então você tem cabras, vacas e carneiras, né? E aí, o que que acontece? A partir de 2000, de repente eles expandem. E aí você tem cada vez mais vacas e carneiras desse aquilo, e você tem charretes para tudo quanto é lado, né? E aí depois tem a primeira evidência de andarem a cavalo, a partir de 1200 a.C., ou seja, 3.200 anos atrás, e aí eles expandem para ocupar toda a estepe. E eles começam aí, você tem a primeira referência pelos chineses de pessoas andando a cavalo, né? Mais 3 mil anos atrás. E eles aumentam dramaticamente os cavalos, os rebanhos de cavalo na Ásia Central, né? Então, você vê que as charretes vieram 1.000 anos antes da você montar no cavalo e então, ó, aqui são sítios. Aqui você tem as estepes, né? Indo da Rússia até a China, né? E os povos indo-europeus ocupavam essa região e tinham charretes, né? Mas aí, a partir do momento que você aprende a andar a cavalo, a partir de 1200 antes de Cristo, né? Ou seja, 3.200 anos atrás, aí você aumenta dramaticamente a quantidade de cavalos, a quantidade de rebanhos e a quantidade de sítios, né? É isso aí. E aqui a gente tem esses povos, então, que seguiam os rebanhos, principalmente de gado, mas de carneiros e de cabras, né? Eles ocupavam essas regiões centrais. Agora, no período da época dos gregos e dos persas, os hititas foram substituídos pelos sítios, né? Os sítios, eles eram a Sítia, foi uma região na Eurásia habitada na antiguidade por um grupo de povos iranianos, né? Ou seja, a palavra ariano, né, significa iraniano, né? E eram os povos da Ásia Central aí, né? Falantes de línguas iranianas, conhecidos como citas, né? E eles, entre o século VIII a.C. e o século II, eles ocuparam essa área imensa, né? Faziam pressão sobre o Império Persa, os partos, né? Quer dizer, os persas foram substituídos pelos partas, né?
e os gregos foram substituídos pelo Império Romano, né? Mas essa região de Sarmátia, dos sítios, eles eram famosos porque eles andavam a cavalo, montados, né? Já era essa época, né? Desde 1200 a.C., ano 800 a.C., então eles eram cavaleiros com seus arcos compostos, né? E com rebanhos gigantes, né? Veja, você não constrói, você não é sedentário, você é nômade, né? Aí eles foram substituídos eventualmente pelos hunos, né? Os hunos, inclusive isso, né? Os hunos, né, foram uma antiga confederação euroasiática de nômades, seminômades e equestres. Um, Algumas dessas tribos moveram-se para a Europa no século VI, provavelmente devido às mudanças climáticas. E eles conquistam a Sítia, né? E aí saem empurrando os godos, os ostrogodos, vândalos e assim por diante, que tem muitas invasões. Inclusive o Império Romano cai com invasões de povos que foram deslocados pelos hunos. Quando os hunos chegaram, eles já tinham causado a maior confusão, tanto que o Império Romano Ocidental já tinha caído na mão dos bárbaros, né? É, eles não construíam casas, viviam em suas carroças e também barracas que armavam os caminhos que percorriam, né? A grande coisa da agricultura é que ela tem dois ramos. Tem um ramo sedentário que planta trigo, milho, batata e assim por diante. E depois você tem o plano dos cavaleiros que seguem rebanhos. E os cavaleiros que seguem rebanhos, eles são nômades, eles vivem em barracas. O índio americano, caçando búfalo, quando eles tiveram cavalo, eles montaram uma sociedade que lembra a sociedade dos mongóis e dos tártaros e dos sítios que os antecederam, né? E dos indo-europeus que antecederam os sítios, né? Eles eram adeptos ao combate de cavalo com espada, lança e principalmente o arco. Movendo-se com suas famílias e grandes rebanhos de animais domesticados e cavalos, eles migravam em busca de novos pastos para se estabelecerem. Devido à sua proeza militar e disciplina, mostraram-se imbatíveis, tirando todos do seu caminho. Eles começaram uma corrente migratória anterior a eles, pois os outros povos mudaram-se para sair do caminho dos hunos. Esse efeito dominó de grandes populações resultou na queda do Império Romano. Agora, na época medieval, você tem os mongóis, mesma coisa. Eles conquistaram da China e só não conquistaram a Europa porque Gengis Khan morreu, né? Aí eles pararam tudo para voltar, né? Depois o Khan é, morreu. Aí eles pararam tudo, né? Porque senão é bem capaz de eles terem conquistado a Europa e a gente ter chineses é, fazendo o manejo da Europa, né, para os mongóis, né? Então, né, eles conquistaram a Pérsia, conquistaram, né, toda a Mongólia, né, e chegaram na Rússia, né? Conquistaram várias cidades. Eles chegaram a sitiar a capital da Áustria, né? No Danúbio, né? Então, né, isso aí foi realmente uma grande expansão, né? E eles só não continuaram porque primeiro morreu o Gengis Khan, depois morreu o Bactã, esqueci o nome, né? Aí o Império acabou se dividindo entre os filhos, né? Os netos do Gengis Khan, né? Por exemplo, Kublai Khan ficou com a China, né? E o que eles eram? Eles eram nômades, seguiam seus rebanhos, né? Só que os nômades conquistam os povos sedentários, como os chineses, os persas e assim por diante, aí se tornam, né, sedentários, né? Então, enquanto que os nômades que seguem rebanhos, eles praticam agricultura, eles não desenvolvem civilizações. Quem desenvolve civilizações são os povos sedentários, né? Porque a civilização permite o sedentarismo permite você acumular coisas, né? Inclusive riqueza, né? Bom, aqui a gente tem, ó, é, o, o acrescente fértil deu origem às cidades-estados da Suméria, as cidades dos cananeus, né? A civilização minoica, o antigo Império Egípcio, isso aí é de 2.500 anos atrás, né? Aqui é o Zigurate de 4.100 anos atrás, né? Hammurabi, em 1792 a.C., ou seja, 3.792 anos atrás, elevou a Babilônia, capital de um império, né? Então, a legislação começa com Hammurabi, né?
que se tem um poste, né, que já foi encontrado e que se tem as leis tal qual Hammurabi escreveu, né? Uma das coisas que ele escreve é de que o crime, a sentença tem que ser proporcional ao crime, né? Então isso aí é interessante, né? Porque o, né, isso aí aparece naquela série derivada do Breaking Bad, né? Em que o advogado ele chega pro Tuco, um traficante, e fala: a sentença tem que ser proporcional. Isso aí desde Hammurabi, há quase 4.000 anos atrás, né? Aí a pirâmide de Quefren, construída 4.500 anos atrás, né? E a civilização minoica, ela é documentada entre 4.500 anos atrás e 3.400 anos atrás, né? Era provavelmente matriarcal, né? Porque sempre as mulheres as mulheres que inclusive elas usam esses vestidos enormes, né? Mas com seios de fora, né? Então sempre são apresentadas assim, né? E elas sempre estão em posições de autoridade. Os homens, eles levam os navios e voltam os navios, mas parece que era um matriarcado, né? É uma civilização altamente complexa, né? Então, os desenhos, eles tinham, nos palácios, eles tinham água corrente, né? E, né, coisas que foram perdidas depois da invasão dos gregos, né? Bom, aqui a gente tem as famílias linguísticas do mundo, né? Trabalho da Cavalo Esposa, né? Que eu vou falar agora. Então, aqui você tem as grandes famílias linguísticas, né? As línguas americanas, as línguas indo-europeias encontradas da Índia, né? Toda essa região do Irã, né? Essa região central que provavelmente os indo-europeus começaram, e eles aí invadiram para cá e invadiram para cá, né? Aqui você tem línguas altaicas, né? Que a gente tem as línguas urálicas, né? Tribos aqui do norte, inclusive né? Aqueles povos que criam rena, né? Os lapões, eles só fazem parte desse grupo aí. E depois a gente tem as línguas do norte da África, né, que são as amíticas e semíticas, né? Depois a gente tem as línguas africanas, né? Níger, Khoisan e assim por diante. Aqui o Dravídio, né, que é muito mais antigo do que as línguas indo-europeias, né? Aqui as línguas Tai e orientais, né? É, austroasiático e assim por diante, né? Aqui as línguas sino-tibetanas, né? Então, o austroasiático era bem espalhado, mas é substituído pelos sino-tibetanos, né? Aqui a Nova Guiné, línguas super antigas e únicas, né? Papuanas, né? E aqui a língua australiana, né? E aqui a língua polinésica, né? Bom, quando você olha aqui, então aqui são as tribos e as línguas, né? E é interessante porque todas elas fazem árvores, né? De línguas que são aparentadas. Então, por exemplo, vamos olhar esse ramo aqui, que inclui o grego, o basco, o italiano, o iraniano, o dinamarquês, o inglês, né? Elas todas são associadas à expansão aqui dessa região, né, na Ucrânia, nessa região aqui, e você tem uma expansão que veio para cá, você tem povos que vieram para cá, que são substituídos pelos povos túrquicos, eventualmente, eles entram aqui na Turquia, né, são substituídos pelos povos turcos em algum momento, e depois eles entram na Europa, dão origem aos celtas e aos escandinavos, esses aí são os indo-europeus, né? Eles eram guerreiros de carruagem, né, como a gente viu ainda agora, né? Então aqui é o artigo de 2018, analisando a complexidade social da era da bronze, né, das carruagens euroasiáticas, né? E aqui, isso é antes de Darwin, né? Foi a primeira filogenia que foi feita com palavras, né? Então, por exemplo, os irmãos Grimm, eles eram linguistas, né? Eles também escreveram histórias de contos de fábula, né? Mas eles compararam, por exemplo, neve em Boêmia,
Neve em sérvio é Snižek. Neve em russo é Sneg. No prusso é Snieg ou Sniegas. No alemão é Schnee. Em inglês é Snow. Em dinamarquês é Sne. Em holandês é Sno. Em francês é Neige. Em noruego é Sno. Em italiano é neve. Em português é neve. Em espanhol é nieve. Em rumano é nea. Em grego é neve. Em latim é nix nibus, né? E aí, em irlandês, necto. Então, provavelmente, você tem uma combinação de sni e snig. Então, eles supõem, né? Se você pega snack, snag, isso, aquilo, provavelmente a palavra original é algo como sniger. E niger virou neve. E snig virou snow, tá bom? Então, eles fazem as palavras, eles vão fazendo as línguas, e eles aí chutam como era o proto-indo-europeu de 5.000 anos atrás, tá? Então, cada palavra, você pode fazer uma filogenia, né? E isso é interessante, então, de que os hindus, né, conquistaram, usando carruagens, os povos dravídicos, né? E se misturaram eventualmente, né? Então, mas eles eram povos indo-europeus, igual aos celtas, igual aos outros povos, né? E é interessante que você encontra também eles lá na China, em múmias deles, né? E eles alguns são ruivos, né? E eles são povos europeus, né? E pelas roupas, pelos equipamentos, eles parecem muito com os celtas e os. Então, esses povos se espalharam por uma grande região do mundo e deram origem às línguas, né? Normalmente eles eram a elite, né? Eles conquistavam, eles eram os guerreiros, né? E aí você tinha os povos sedentários, eram os camponeses, e eles eram a aristocracia, né? Mas eventualmente, né, eles são incorporados e viram e aqui é esse antigo símbolo, né, que os alemães depois adotaram, a swastika, né, que é um símbolo de boa sorte na Índia, né, e é encontrado nos vasos pré-históricos, né. Então esse símbolo de boa sorte, ele foi incorporado para os nazistas para significar a raça ariana, que era melhor, isso aquilo. Então o racismo é uma caca, né, é uma coisa horrorosa. Mas o símbolo em si significava uma coisa boa, né? Tinha uma identidade cultural, né? Da invasão dos povos indo-europeus, né? Então esse aqui é um deus que se igual, acho que é o Shiva, né? E na sua carruagem. Por quê? Porque eles eram povos indo-europeus que conquistaram a Índia, né? Então, todas as línguas, elas, né? Euroasiático, indo-europeu, da origem ao celta, o armênio, o germânico, o báltico, o grego, o espanhol, o português, assim por diante, tudo línguas. E aqui a gente tem os dravidianos, afroasiático, né? Depois aqui o sino-tibetano e assim por diante. Quando você faz todas essas filogenias, não só das línguas indo-europeias, mas todas as línguas do mundo, você tem uma árvore, né, de línguas, né? E aí, o que que acontece? Aqui é as línguas Bantu. As línguas Bantu, elas se expandem, né? Primeiro elas se expandem para a África Central, depois ela tem a fase 2, depois você tem a fase 3, que é a expansão da agricultura. Aqui os povos Bantu vão substituindo os povos Khoisan, né? E por quê? Porque eles têm agricultura, aí você tem aquela onda de aumento de população e eles vão substituindo os caçadores-coletores, né? No primeiro milênio antes de Cristo, eles começaram, o povo Bantu teve origem em torno dos rios Benecross, no sudeste da Nigéria, e dispersaram para a área zambiana da África. Em algum momento no segundo milênio, eles foram forçados a se expandir para as florestas tropicais da Ásia. No primeiro milênio antes de Cristo, eles começaram a segunda fase mais rápida de expansão, além das florestas da África Austral e Oriental, e novamente no primeiro milênio, com novas técnicas agrícolas e plantas, foram desenvolvidas na Zâmbia, né? Por volta do ano 1000, eles haviam alcançado Zimbábue e a África do Sul. No Zimbábue, um grande império no hemisfério sul foi estabelecido, com sua capital na Grande Zimbábue. Até o século XIV ou XV, o império tinha ultrapassado os seus recursos e entrou em colapso, tá bom? Então, isso aí foi uma expansão agrícola, que é associada à expansão de uma linguagem.
O que é interessante, o Luca Cavalli Sforza pegou o mapa da linguagem, né? E pegou a distância genética. E é interessante, o mapa é idêntico. É isso aí das duas, uma. A distância genética deve ser muito mais antiga do que a árvore linguística, que tem a ver com as expansões históricas, né? E da pré-história recente, né? De povos, né, que desenvolviam a agricultura e se expandiam, né? Então, por que que eles têm o mesmo mapa? E um dos motivos talvez seja porque os caminhos percorridos foram os mesmos. Ou talvez porque não importa as distâncias genéticas, as expansões podem ter sido associadas à chegada da agricultura para alguns povos, né? Então, esse mapeamento dos genes com as línguas é muito interessante, tá bom? Bom, aqui você tem a população, né? Você tem a Revolução Agrícola e você tem um aumento de 0,1% por ano, que faz com que a população vai crescendo até atingir, sei lá, 500 bilhões, né? Aí, um, no século XIII, você tem um crescimento, não, desculpa, no século XVIII, o crescimento triplica a 0,3 por ano. No século XIX chega a 0,6%, e hoje em dia o crescimento é 2%, né, por ano. Né? Então a população entrou numa fase de crescimento exponencial. Né? Então o começo do crescimento populacional coincide com a origem da domesticação de plantas e animais. Né? Animais você pode continuar nômade, né, mas com plantas você fica sedentário. Isso é uma explosão que continua até hoje, com o método científico, o industrialismo, e assim por diante. Uma controvérsia continua se o que causou a domesticação das plantas e animais. Foi o crescimento populacional ou será que é o contrário? O crescimento populacional é consequência da domesticação. Eu acho que é o segundo, né? E veja, a visão tradicional da agricultura, então, como a gente viu anteriormente, pequenos grupos de caçadores-coletores domesticam as plantas e se tornam grupos grandes e sedentários, uma comunidade agrícola. A visão de hoje em dia é pequenos grupos caçadores-coletores desenvolvem uma complexidade social maior e se tornam caçadores-coletores sedentários. Talvez porque eles moram perto do litoral e têm fonte de alimentar o ano todo, né? Através de moluscos e peixes, aí eles constroem sambaquis, fazem vilarejos de longa data, e aí um desses vilarejos, ou vários vilarejos, domesticam as plantas. E aí você tem comunidades sedentárias e agrícolas. Então, recentemente, então, os pesquisadores começaram a perceber que o processo provavelmente incluiu vários passos e que o sedentarismo e a domesticação podem ser separados. O sedentarismo aconteceu antes da domesticação. Pequenas comunidades nomádicas e, e grandes bandos provavelmente tinham intermediários, ou seja, as comunidades sedentárias que subsistiam de caça e coleta. Aqui é uma cabana de gelo, né, cabana de ossos, né, tem 5 metros de diâmetro, e é um de 5 abrigos escavados na Ucrânia, construídos individualmente com grande atenção e detalhe estético. Essas casas de 15 mil anos atrás formavam uma comunidade que era mais socialmente complexa do que normalmente a gente pensa quando a gente pensa em caçadores-coletores pré-agricultura, né? Então, provavelmente, você teve comunidades complexas, né? Então, quais são as explicações do sedentarismo e da domesticação? Pressão populacional. Mas essa aí pode ser consequência. Depois, mudança climática. Mudou o clima e aí eles, ao invés de caçarem grandes mamíferos, eles começaram a plantar plantas. E depois, fatores sociais, né? Então, essas são as três grandes hipóteses, né? Talvez fatores sociais e um ambiente
produtivo o ano todo, permitiu a gente ter comunidades sedentárias, caçadoras-coletoras, que eventualmente descobrem a agricultura. Então, a capacidade de ter uma sociedade complexa talvez ajude você a desenvolver sedentarismo. E aí, com o sedentarismo, o que acontece? A complexidade social aumenta, a complexidade entre grupos aumenta, o comércio aumenta, a cultura ritual e material aumenta, a domesticação aumenta, o quanto você anda durante o dia diminui dramaticamente. A diversidade de recursos, ao invés de você comer de tudo, né? E sagui, e frutas, e peixes, e minhocas, e um monte de coisa, você começa a comer boi, vaca, porco, boi, vaca, porco, boi, vaca. Sempre as mesmas coisas, né? E você sempre come, ao invés de comer 300 tipos de plantas diferentes, de cogumelos, folhas de árvores, isso e aquilo, você come milho, arroz, feijão, milho, arroz, feijão, milho, arroz, feijão. Então a diversidade de recursos diminui e a população aumenta dramaticamente. Bom, se você é sedentário, aí é claro que um, tribos diferentes ficam bem diferentes, né? Porque você não vive andando para lá e para cá, você não é nomádicos. Então, vamos fechar aqui. Quais são as grandes perguntas? Em que maneiras-chave poderia a organização social mudar quando uma comunidade nomádica adotava se tornava uma comunidade sedentária? A gente acabou de ver, está aqui. Como que a gente pode distinguir sinais de domesticação em plantas e animais de um lado e forajamento do outro? As plantas e animais que são protegidos por seres humanos, eles mudam, né? E a gente seleciona por características como, por exemplo, um, sementes maiores, né? Então, provavelmente, geneticamente, se torna mais distintos. O sedentarismo e a agricultura foi um desenvolvimento inevitável com a evolução dos homens anatomicamente modernos? Não. Os homens anatomicamente modernos existem desde 200 mil anos atrás. E o sedentarismo e a agricultura é uma coisa de 10, 12 mil anos atrás. Então, ou seja, respondemos que não, né? A maior parte da nossa história, a gente é caçador-coletor, né? Como que a gente pode explicar o desenvolvimento mais tardio do sedentarismo, da agricultura no Novo Mundo, quando comparado com o Velho Mundo? Isso aí é aquela coisa lá dos eixos continentais, né? Isso aí talvez seja boa parte da explicação. E é isso. É, deixa eu fechar aqui, aí vou divulgar para vocês. Tchau.